Olá, gente! Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus e nós vamos hoje aprender algo muito importante aqui do livro de Provérbios, capítulo 4. Já pega a sua Bíblia, abra aí em Provérbios, capítulo 4, porque nós vamos falar algo muito importante a respeito do coração. Você que está chegando agora aqui no nosso canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, clique aqui no sininho das notificações, deixe o seu joinha, participe aqui, faça esse vídeo chegar a mais pessoas, compartilhe com seus contatos esse vídeo para que vidas sejam abençoadas. Nós vamos agora rodar a vinheta e vamos entrar na mensagem, porque agora é momento de semear a fé. Muito bem, meus amigos, e no nosso estudo bíblico de hoje, nós vamos estar fazendo um estudo aqui sobre o livro de Provérbios, capítulo 4. O livro de Provérbios que foi escrito pelo rei Salomão, sábio, filho do rei Davi. Ele recebeu muita instrução de Deus, teve muitas experiências com Deus, e ele nos traz aqui no capítulo 4 um ensino muitíssimo importante que eu queria que você prestasse atenção. Talvez você tenha passado muitos problemas na vida financeira, na vida sentimental, na sua casa, no seu trabalho, e muitas vezes você não sabe como lidar com essas situações. A Bíblia ensina. Vamos lá? Olha o que diz aqui. Provérbios capítulo 4, versículo 20 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda no meio do teu coração, porque são vida para as que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Meus amigos, aqui no versículo 20 ele disse: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Muitos de nós temos a Bíblia na palma da mão, de uma forma digital, como estou usando aqui. A Bíblia é em forma de livro mesmo, folha de papel, que é o modo tradicional. Nós temos Bíblias pequenas, Bíblias grandes, Bíblias de estudo, Bíblia da mulher, Bíblia do pregador, vários modelos de Bíblia nós temos, várias versões, nova versão internacional, revista e atualizada, revista e corrigida. São tantas versões que nós temos na Bíblia. Nós temos muitas referências, muitas traduções, mas nós precisamos atentar para uma só coisa, que seja digital, seja ela de uma maneira física, na folha de papel, seja numa versão mais atualizada ou mais antiga, não importa. O que nós precisamos fazer é o que está escrito aqui, olha, atentar para as palavras de Deus. Muitos de nós escutamos a pregação, muitos de nós gostamos de estar em uma igreja, de ouvir uma palavra, de acessar os canais do YouTube ou outras empresas que transmitem os vídeos, e nós gostamos de ouvir as mensagens. Você gosta de ouvir as mensagens, mas além de ouvir as mensagens, nós precisamos atentar para isso aqui, ó. Filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões inclina o seu ouvido. Nós precisamos inclinar o nosso ouvido e prestar atenção àquilo que Deus tem falado na palavra dele, aquilo que Deus tem nos orientado na palavra dele, porque todos nós temos opiniões. Nós achamos muitas coisas, eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim, eu raciocino dessa maneira, mas a melhor maneira é a maneira de Deus. E aqui diz, as minhas razões inclina o teu ouvido. Nós temos que inclinar o nosso ouvido e prestar atenção às razões de Deus, aos propósitos de Deus. Diz aqui o versículo de número 21 assim: não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração. Então nós não podemos tirar diante dos nossos olhos a palavra de Deus. Nós sempre temos que olhar para Jesus. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós temos que olhar para Jesus. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Foi Jesus quem nos deu a fé. Foi Jesus que nos deu tudo aquilo que sabemos a respeito da fé. Tudo vem dele. Ele é o autor e ele é o consumador da fé. E diz aqui para nós não tirarmos os olhos da palavra de Deus. Não, diz assim, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração. A Bíblia fala no Evangelho de Lucas que o Senhor Jesus, ele estava em uma praia
E aí o Senhor Jesus, ele chama um homem chamado Pedro. Simão Pedro deixou então os peixes, deixou as redes e ele foi seguir a Jesus. Tempos depois, aprendendo da palavra, seguindo Jesus, houve um evento interessante que o Senhor Jesus, ele começou a andar sobre as águas. E Pedro, ele estava ali no seu barco com alguns companheiros e ele viu então um homem andando sobre as águas. Eles se assustaram, eles acharam que era um fantasma e Jesus de longe disse: sou eu, não temais. E o Simão Pedro disse: Senhor, se és tu, manda ter contigo por sobre as águas. E o Simão Pedro, ele foi então andando sobre as águas. Jesus disse: vem, e ele foi. Enquanto Simão Pedro estava olhando para Jesus, Simão Pedro conseguiu andar sobre as águas. Mas o texto diz que quando Simão Pedro passou a olhar para os ventos e para as ondas, ele começou a afundar. Quando Simão Pedro tirou os olhos de Jesus, ele então começou a afundar. E o Senhor Jesus repreendeu a Pedro, pegou ele pela mão, levantou ele da água que ele estava afundando, e ele disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que Simão Pedro duvidou? Porque ele começou a olhar ao redor, ele começou a olhar para o vento, ele começou a olhar para a água, ele começou a olhar para aquela situação e ele começou então a afundar na fé. Muitas pessoas fazem o mesmo. Eles tiram os olhos de Jesus, tiram os olhos da palavra, das promessas de Deus, das declarações de Deus e começam a olhar para os problemas, para o natural, o que está acontecendo na saúde dele, na vida financeira, em determinada área. E ele começa a tirar a atenção da palavra de Deus. Aqui diz, meus amigos, olha só o versículo 21. Não as deixes apartar dos teus olhos, guardas no meio do teu coração. Não tire os olhos da palavra de Deus. O Simão Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas, ele não afundou. Mas no momento em que ele passou a olhar para os ventos e para as ondas, então ele começou a afundar. Quando você passa a olhar para os ventos, para as ondas, para a dificuldade, você afunda também. Você perde o equilíbrio e você naufraga na fé. Então não tire os seus olhos das mensagens, da palavra de Deus, porque são elas que vão dar a você vida e saúde. E diz aqui no versículo de número 23 assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O sentido aqui do versículo está falando sobre o espiritual, guarda o teu coração. Mas eu vou abrir um leque aqui, trazer para você uma bênção. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarde o seu coração físico, cuide da sua saúde. Existe uma pandemia no nosso país, que é uma pandemia silenciosa, que pouco está se falando dela, que são os problemas cardíacos. O nosso país é um dos países com o maior número de pessoas com problemas cardíacos. No ano de 2020, mais de 400 mil pessoas morreram com complicações de problemas cardíacos. É uma pandemia silenciosa. No ano da pandemia, infelizmente, milhares de pessoas morreram vítimas da pandemia. Mas nesse mesmo ano e nos anos seguintes e nos anos anteriores, a média é de 400 mil pessoas por ano no Brasil que morrem com problemas relacionados à área cardíaca. Pessoas hipertensas, pessoas que de alguma maneira passaram a ter problemas no coração. Devido a complicações, foram então a falecer. Muitas pessoas elas não cuidam da saúde, elas não cuidam da prevenção. Elas cuidam apenas quando os problemas já se agravaram. É melhor você prevenir, diz um ditado, do que você remediar. Cuide da sua saúde, fazendo periodicamente um check-up, vendo como é que está a sua saúde, fazendo exames, para que você não venha a ser ceifado antes do tempo, a ser levado desse mundo antes do tempo. A Bíblia diz no Salmo 91:16 que Deus ele quer nos dar abundância de dias e nos mostrar salvação. O plano de Deus é que nós venhamos a ter vida e ter saúde, mas muitos não cuidam da sua saúde e aí acabam pagando preço com sofrimentos e muitos são ceifados também. Mas o sentido do versículo aqui fala do sentido espiritual. O versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque
porque dele procedem as saídas da vida. Nós precisamos guardar o nosso coração do pecado, guardar o nosso coração do ressentimento, da mágoa, da dúvida. Há muitas pessoas que deixam o pecado entrar no coração. O pecado se torna como um câncer, é uma doença silenciosa que vai se alargando, vai ali tomando lugar, vai se apossando de cada cantinho e domina a pessoa. Não deixa o pecado dominar o seu coração. Não deixe a maldade dominar o seu coração. Não deixe a dúvida. Há muitas pessoas que elas duvidam de tudo e de todos. Você pode duvidar do ser humano, você pode duvidar das coisas que você comprou, do que você conquistou, mas nunca duvide de Deus, da palavra de Deus. Ele é quem dá a você vida, Ele é quem dá a você saúde, Ele é quem colocou você nesse mundo e pode mudar a sua história. Então guarde o seu coração físico, cuidando da saúde, fazendo exercício, se alimentando bem, dormindo bem, tendo uma alimentação saudável, periodicamente visitando o médico, fazendo exames, cuidando da saúde, cuide do seu coração. Lembrando que mais de 400 mil pessoas por ano morrem com problemas relacionados à área cardíaca, porque não cuidaram da sua saúde. Mas voltando aqui, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração espiritual. Não deixe o pecado entrar na sua vida, não deixe a dúvida, não deixe o ódio entrar na sua vida. A Bíblia fala do rei Amazias, que ele passou a reinar, ele tinha 25 anos de idade, e a Bíblia fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não com o coração inteiro. Ali fala que Amazias guardou no coração um sentimento de vingança. Ele queria se vingar das pessoas, dos servos que feriram o pai dele. Então, quando o reino foi confirmado, ele passou então a assassinar as pessoas que feriram o pai dele. Ele se vingou. E aquilo ali foi só o início de um grande problema, porque o Amazias ele se desviou dos caminhos do Senhor. Não se desvie, não deixe o seu coração se manchar, se sujar. Aqui diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Passe a cuidar mais do espiritual, não deixe o pecado, não deixe a dúvida, não deixe o ressentimento, não deixe nada afastar você de Deus. As lutas não podem afastar você de Deus. Guarda o seu coração. As pessoas quando compram um automóvel, elas colocam um carro no seguro, elas guardam aquele bem, ele vale muito. O telefone celular hoje, devido ao seu alto custo, existem empresas que fornecem seguro de quebra de tela, seguro contra roubo, existe seguro para o telefone celular. Nós guardamos o telefone celular, nós guardamos a nossa casa, quando entramos em casa fechamos a porta, verificamos, confirmamos que está tudo fechado antes de dormir, nós guardamos a nossa casa. Aqui diz, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você tem deixado o seu coração aberto? O mal entra, o problema entra, a dificuldade entra. Mas se você guardar o seu coração, Deus vai dar a você muitas bênçãos, muitas vitórias. Voltando ao primeiro versículo aqui, meus amigos, que é o versículo 20, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões inclina o seu ouvido. Faça isso e eu tenho certeza que a sua vida será muitíssimo abençoada em nome do Senhor Jesus. Por hoje, nós vamos encerrando aqui, mas antes eu queria fazer uma oração com todos vocês. Eu preparei aqui uma garrafinha, eu preparei aqui um copo com água, eu quero orar com todos vocês. Se você puder, pegue aí também um copo com água, que nós vamos fazer uma oração, eu vou consagrar essa água, eu vou pedir a Jesus para colocar uma bênção sobre essa água e você vai beber. Você vai ficar livre da opressão, da enfermidade, da perturbação, da tristeza. Deus vai te dar alegria. Hoje é o dia da sua vitória. Eu quero orar, vamos falar com Deus, é momento de oração. Querido Pai, eu apresento ao Senhor todos os nossos amigos que acompanham agora a transmissão aqui do nosso culto online. E eu peço uma bênção especial sobre todos. Que o Senhor venha consagrar esse copo com água que essa pessoa está segurando. Que o Senhor venha abençoar essa peça de roupa. Que o Senhor alcance cada pessoa agora que acompanha comigo essa oração. E eu peço uma bênção sobre todos. Eu levanto a minha voz para repreender o mal. Eu digo espíritos de doença, enfermidade, perturbação, melancolia, depressão, tristeza, saia dessa vida no nome de Jesus. Meu Deus, eu oro abençoando a todos, eu oro pedindo uma bênção sobre esse copo com água, eu peço uma bênção especial sobre todos. Dê a vitória, é a minha oração, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Beba com fé dessa água, a vitória está na sua vida em nome de Jesus.
Graças a Deus que dá a vitória. Meus amigos, por hoje é só. Se você se sentiu tocado em estar ajudando a obra de Deus, aqui ajudando a nossa igreja, eu vou deixar aqui no rodapé aqui da imagem o número da conta da nossa igreja para que você possa enviar a sua contribuição, você possa enviar o seu dízimo, a sua oferta. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço aqui do seu amigo pastor Ricardo Santos. Voltamos amanhã com mais uma mensagem de fé para abençoar a sua vida aqui no nosso canal Notícias da Fé. Um abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.